E vamos falar do jogo entre Bahia e Santos que se enfrentam neste sábado às 18 horas e 30 minutos na Arena Fonte Nova, em Salvador. Jogo válido da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já passamos da metade do segundo turno e o Santos está igual caminhão pesado no lamaçal. Sempre patinando, patinando e não anda para frente. Ah, meu Deus do céu, que luta, que luta. E é duro que amanhã é sábado. Será que vamos ter um final de semana feliz? Ou será que vamos ter aquele final de semana atormentado pelo Santos Futebol Clube, que está dando uma canseira terrível nos seus torcedores? E como que a gente vê torcedores do Santos desanimado com o time? Como que a gente vê, até mesmo pelo comentário do pessoal no canal, a gente vai acompanhando, ou até mesmo pessoas que a gente conhece, que às vezes está até envergonhado de falar que é santista. Que fase que estamos vivendo os santistas? Meu Deus do céu! Às vezes você fica até acanhado de falar para o seu adversário que você torce para o Santos. Que às vezes eles têm até pena do santista. Meu Deus, que coisa, que coisa. Que fase que estamos vivendo o momento do Santos. Mas é claro, como diz a música lá, mas tudo passa, tudo passará. E é claro que essa fase também tem que passar. Por quê? Olha, além dos erros, que a gente sabe que tem muitos dentro de um clube de futebol, e principalmente ali no Santos, tem um pedacinho também da fase. Que a fase também está difícil, não está fácil não. Algumas coisas, talvez erradas ali no Santos, claro que tem. E tem que ser corrigida. Tem que ser corrigida. Agora, você corrigir os problemas aonde você só encontra problemas é mais difícil. Por exemplo, você corrigir um elenco, um time dentro de campo, se não vem a vitória e só vem derrotas, só vem resultados negativos, é mais complicado ainda. É mais complicado ainda. Por isso que às vezes eu falo aqui no canal, a vitória tem que aparecer. Não importa de que jeito, mas ela tem que aparecer. Ela tem que vir. Nem que for aos trancos e barrancos. Por exemplo, amanhã, lá em Salvador, depois de tanto sofrer dentro do jogo, mas vai que de repente, no final do jogo, encontra aquele golzinho milagroso, quer dizer, já dá um respiro a mais para você poder trabalhar mais tranquilo. Por quê? Se vem outra derrota, porque o torcedor do Santos é assim, ele já não acredita mais numa vitória do Santos no próximo jogo. Ele não acredita mais no próximo jogo. No próximo jogo. O que vai ser? No próximo jogo, o que vai ser? É difícil, é complicado, porque quando você espera que vai, não vai. Lembra que eu falo aqui? Parece o cavalinho que meu pai tinha. Você montava nele, quando você tocava ele para sair para frente, ele vinha de marcha ré. Parece o Santos. Quando você pensa que vai caminhar para frente, o Santos dá aquela travada e não anda para frente. Aí é complicado, aí é difícil. É difícil. E difícil também vai ser o jogo amanhã lá na Arena Fonte Nova, em Salvador. Não vai ser jogo fácil. A gente sabe que o Santos, ultimamente, já tem dificuldades de jogar dentro da Vila Belmiro e, principalmente, quando sai fora da Vila Belmiro, é um terror também. É um terror. Embora que o último tivemos um empate lá com o Cruzeiro no Mineirão, mas o Cruzeiro também está uma baba também dentro do Campeonato Brasileiro. Essa é a realidade. Lembrar que o Santos perdeu um jogo para a Chapecoense, depois de estar jogando, fazendo até um bom jogo, e aí deu aquele desando ali no final do jogo e acabou sendo goleado pela Chapecoense, que não ganhou de mais ninguém, mas eles têm o prazer de olhar e falar: ganhamos do Santos Futebol Clube na estreia do Campeonato Brasileiro. 4-2. E olha, que coisa. Meu Deus do céu. O Santos que vem de 3 resultados negativos. Depois da vitória contra o Atlético Mineiro, que todo mundo achou que o Santos ia, aí o Santos pegou o Recoleta, foi o Recoleta,
depois, foi o Recoleta. Aí aquele empate melancólico de 1-1 dentro da Vila. Aí pegamos o Fluminense, onde fizemos um jogo até razoável, mas infelizmente numa tarde infeliz, na minha opinião, do Brasão, o Santos acabou perdendo o jogo. E aí viemos para o jogo do meio de semana contra o Curitiba pela Copa do Brasil, e o Santos fez talvez um dos jogos mais ruins dos últimos jogos do Santos. É claro que teve aquele jogo contra o Recoleta, que aquilo lá não dá nem para você entender o que aconteceu naquele jogo lá. Foi o jogo que o Santos entrou, que achou que era ritmo de treino. Então, porque eu achei que o Santos não fez um jogo tão ridículo assim, tão ruim, mas contra o Curitiba eu não gostei do jogo do Santos. E aí, do outro lado, tem o Bahia também, que perdeu o Flamengo, né, pelo Campeonato Brasileiro, e perdeu para o Remo, jogando lá na Fonte Nova, 3-1 pela Copa do Brasil. O Bahia que vai ter muitos problemas também para virar o jogo lá em Manaus contra o Remo. Não vai ser fácil para o Bahia. É jogo difícil, porque me parece que o Remo gosta de vencer o Bahia, porque venceu no Campeonato Brasileiro e bonito, de 4, e agora venceu o Bahia de novo, 3-1. Então, quer dizer, os dois times estão mal. Essa é a realidade. O momento dos dois times estão mal. E talvez ainda pior para o Santos, que está todo desfalcado, todo desmantelado. Mas é nessa hora desses desmanche, de tantos problemas, é nessa hora que você descobre novos jogadores interessantes dentro de um clube de futebol. É nessas horas que, às vezes, você descobre jogadores que estavam escondidos dentro do clube e ele vai aparecer nessas horas. Talvez é nesses momentos. Então, vamos esperar que o Cuca seja inteligente e que, de repente, pode aproveitar esse momento. Por exemplo, o João Ananias, que estão dizendo aí que pode até ganhar uma chance amanhã em começar o jogo. Eu gosto. Quando fala dos meninos, eu gosto. E esse menino, João Ananias, o João Alencar, tem muito futebol. Tem muito futebol. De repente, o João Ananias ali do lado do Lucas Veríssimo pode ser bem interessante para o Santos. Pode ser o Santos descobrindo aí um novo zagueiro aí para o futuro aí. Então vamos a gente torcer e aguardar aí que possa sim acontecer isso daí. Ó, uma pitadinha aqui, porque é rapidinho. O Santos parece que o prazer dele, o tesão do Santos é mandar treinador embora. Porque o Caio Couto, treinador das sereias, não é mais treinador das meninas do Santos. Foi demitido e agora o Santos está sem treinador. Depois de 3 empates e uma derrota, o Santos dispensou o treinador, o Caio Couto, que não faz mais parte da comissão técnica do Santos e, portanto, o Santos agora vai buscar um outro treinador. Parece que o Santos gosta mesmo, a paixão do Santos é trazer treinadores e dispensar treinadores. Parece que o negócio fica mais fácil assim. O Santos, que é o 11º colocado no Campeonato Brasileiro Feminino, com 10 pontos ganhos, depois de 3 resultados, 3 empates e uma derrota, dispensou o treinador. É assim mesmo. Ah, meu Deus do céu. Bahia e Santos. Jogo difícil, torcida brasileira. Mas o Santos tem que, uma hora, começar a mostrar alguma coisa para os seus torcedores e dizer assim: estamos aqui, estamos aqui. Porque, poxa, só resultado negativo, aí é complicado, aí é difícil. Não é fácil, não. Meu Deus. Acredito que até para os jogadores não está fácil. Até para os jogadores que entram em campo. Para muitos dizem que o jogador não quer jogar. Eu não vejo muito para esse lado, não. Eu acredito. Olha o Corinthians há 2 anos atrás. Olha o Corinthians há 2 anos atrás, que todo mundo dava o Corinthians já na segunda divisão. Na segunda divisão. Chegou aquele argentino lá, Ramon Dias, lá, pegou o Corinthians, começou a vencer, chegou no final, pôs os caras até na Libertadores. Poxa vida, o Corinthians, se ele tivesse perdido mais 2 jogos naquele campeonato ali seguidinha, era Série B, sem choro, sem choro.
e os caras conseguiram se recuperar. Então, é uma coisa do futebol. Futebol, enquanto está dando errado, o torcedor vai xingar, o torcedor vai falar, e com razão, e principalmente torcida que vai no estádio, porque eles pagam, que eles querem ver um jogo bonito, eles querem ver o time jogar, e o time não se apresenta bem. Então, tem razão. É sem vergonha, é time de safado, time disso, time daquilo. Mas é claro que a gente sabe que quando as coisas estão indo tudo para o mau caminho, tudo ruim, as coisas parecem que não fluem. E a hora que as coisas, quem sabe aí, torcer para que o Cuca comece a encontrar esse time aí e, quem sabe, fazer esse time jogar um pouquinho melhor ou jogar melhor do que vem jogando, e aí agradar o torcedor, e aí tudo vai ficar um pouquinho mais fácil. É por isso que eu falo, para você poder corrigir os problemas, às vezes tem que bater uma vitória aqui, outra ali, um empate aqui, outra ali, para você poder ter um pouquinho mais de calma para poder ajustar aquilo que está errado, porque senão fica difícil. Só derrota, fica complicado. Resultados ruins, como foi esse contra o Coritiba, porque é difícil, porque Copa do Brasil é jogo de estratégia, e o Santos perdeu a grande chance de sair com a vitória e dar uma tranquilidade para o segundo jogo. Agora vai ter que correr lá no segundo jogo para tentar uma classificação. É complicado, meu Deus. O Santos que não tem o Gabriel Brazão, que não foi relacionado, não tem o Ilharão, não tem o Neymar, que vão ser poupados para esse jogo. O Brazão, devido ao falecimento do pai dele, né? E o Ilharão e o Neymar, para dar um tempo, para dar uma sossegada nas pernas. E aí também não tem o Igor Vinícius, não tem o Gustavo Henrique, que está suspenso, mas também está no departamento médico, porque se machucou, e o Gabigol, todos com o terceiro cartão amarelo. Além do Gustavo Henrique no departamento médico, tem o Zé Rafael e o Gabriel Menino, que também estão no departamento médico. O Zé Rafael com aquela torção no pé, ainda eu disse até depois do jogo, depois no pós-jogo, que é claro que enquanto está jogando não está doendo, mas depois que parar vai doer, porque a gente sabe como que é uma torção. As grandes novidades relacionadas são o Tomás Rincon, o Lautaro Dias e o João Ananias. O Tomás Rincon e o Lautaro Dias, que não tinha sido convocado, relacionado no último jogo, e nesse jogo eles estão relacionados. O Santos, que é o 15º colocado, com 13 pontos ganhos, e o Bahia, que é o quinto colocado, com 20 pontinhos ganhos. O Bahia que não vai ter o David Duarte, que está suspenso, e não tem o goleiro Ronaldo, que não deu chance para o João Paulo, e até mesmo o João Paulo perdeu a posição para o outro, que chegou lá agora, o Léo, acho que é Léo Vieira, que era do Chapecoense e foi para o Bahia, e o João Paulo parece que depois, até mesmo na estreia do jogo contra o Remo, onde tudo estava indo bem para o Bahia, e chegou no final, o Bahia perdeu de 4 e foi o João Paulo o goleiro, e aí as coisas complicou um pouco para o João Paulo. E além do Ronaldo, o Juan Pablo, que estão no departamento médico. Já o Santos, sem vencer 3 jogos, o Bahia sem vencer 2 jogos, tudo complicado. Os confrontos entre esses dois times são 62 jogos na história desses dois times, 28 vitórias do Santos, 14 empates e 20 vitórias do Bahia. É um confronto até interessante, Santos e Bahia. É um confronto até interessante. Os últimos confrontos, no dia 24/8/2025, 2-0 para o Bahia. No dia 6/4/2025, 2-2, que foi, acho que a terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O Santos estava ganhando 2-1 e chegou no final, cedeu o empate. Depois, no dia 18/9, o Santos venceu de 23. O Santos venceu o Bahia lá com o presuntinho de treinador. O presuntinho de treinador. O Santos venceu 2-1 lá. Depois, no dia 31/5/2023, 1-1, um empate entre Santos e Bahia e Santos, e o Bahia se classificou na Copa do Brasil nas cobranças de pênalti. Parece que o gol do Bruno Mezenga, e parece que foi ele que errou o pênalti para o Santos. E aí no jogo de ida, que foi 0-0, Santos e Bahia.
No Brasileiro, o Bahia tem 6 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. 15 gols marcados, 12 gols sofridos. O, o Santos, que tem 3 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. 16 gols a favor e 19 gols contra. Os relacionados para o jogo de hoje foram Diógenes, para o jogo de amanhã, desculpa. Diógenes e João Pedro, Mike Escobar, Rafa Gonzaga, Adonis Frias, João Ananias, Lucas Veríssimo e Luan Pérez, o Tomás Rincon, o João Schmidt, o Cristian Oliva, o Barreal, o Miguelito, o Roleiser e o Gabriel Bom Tempo, o Robinho Júnior, o Rony, o Tassiano, o Lautaro Dias, o Moisés e o Matheus Xavier. Uma provável escalação do Santos. Está difícil de acertar a escalação do Santos, mas uma provável escalação. Diógenes, Mike, Lucas Veríssimo, Luan Pérez e Escobar, João Schmidt, Cristian Oliva, Gabriel Bom Tempo e Roleiser, Tassiano e o Barreal. Um provável time do Bahia: Léo Vieira, Acevedo, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba. Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Rick Oliveira, Eric Pulga e o William José ou o Everaldo. O treinador acho que é o interino, porque será que o Rogério Ceni está suspenso? Eu não vi. Charles Rembert. Vai apitar o jogo o Ramon Abad Abel, de Santa Catarina, o Márcio Bezerra Lopes, o segundo assistente, o Henrique Neu Ribeiro, e o VAR, o Pablo Ramon Gonçalves. Me parece que é do Rio Grande do Norte esse rapaz, me parece que é, não tenho certeza. Portanto, vamos esperar aí, quem sabe aí um belo jogo do Santos amanhã, surpreendendo a nação santista, fazendo a nação santista alegre no final de semana, porque a gente já sabe, quando o Santos vai jogar no sábado, já fica aquela preocupação que você pode ter um final de semana amargo, um final de semana azedo. Então, quem sabe amanhã pode ser totalmente diferente. É um Santos também diferente do Santos que a gente vem acostumado a acompanhar, já começando pelo gol, porque vai o Diógenes, o Brazão não foi para o jogo, não tem o Neymar, não tem o Gabigol, não tem o Gustavo Henrique, que vinha muito bem nos jogos, mas vamos torcer, porque é como eu disse aqui no começo do conteúdo, é neste momento que o treinador começa a encontrar peças importantes dentro de um elenco. Talvez peças que estão não entrando bem, que é o caso do Roleiser, que de repente pode amanhã se sentir à vontade, um esquema montado para ele, e pode ser aquele jogador bastante interessante para o Santos amanhã. E até mesmo o Miguelito, que é sempre o cobra aqui, que para mim é um jogador interessante, mas as oportunidades do Miguelito é muito pouco no time do Santos. Acredito que se ele jogasse um pouquinho mais e o time também rendendo também, porque não adianta o jogador, o menino, entrar no time e o time ser aquela babaquice dentro de campo. Aí não adianta também, porque aí o trabalho que aquele garoto poderia ajudar o time, ele não vai ajudar porque todo o time está mal também. Então vamos torcer aí e acreditar, quem sabe aí o Santos possa surpreender o Bahia, como foi com o Marcelo, o Presuntinho, naquela noite, devia ser uma noite de quarta-feira, já nem me recordo mais, quando o Santos venceu o Bahia lá por 2-1 e surpreendeu a nação santista. Vamos torcer e acreditar. Futebol é assim. Vamos acreditar. Vamos, Santos. Vamos, Santos. Precisamos de uma vitória. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.